Meus queridos e amados irmãos, aceita a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Soares, pela misericórdia do Senhor, passando aqui neste momento para poder estar contando um pouquinho da história da fundação da Igreja Pentecostal Carruagem de Fogo no Brasil. A Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo, ela começou no ano de 1999, no bairro chamado Lagoinha, região de Ribeirão das Neves, com Belo Horizonte. A igreja, ela começou com 3 irmãs naquela época, uma que traz pelo nome de Antônia, outra que traz pelo nome de Maria do Amparo e outra que traz pelo nome de Edna. Essas 3 irmãs, elas foram batizadas naquela época, o qual nós fizemos um apelo, ganhamos elas para Jesus, e após um preparatório de plebatismo, elas foram batizadas. E essas 3 irmãs, foi as 3 irmãs que começou a caminhar conosco para o início da fundação da nossa congregação. Naquela época, antes da Igreja Carruagem de Fogo nascer, nós fazíamos um culto num bairro chamado Lagoa, região de Belo Horizonte, também com Ribeirão das Neves, e foi um culto que durou num período de mais ou menos 6 meses na casa de uma irmã. E antes de ter o nome da igreja, nós tínhamos esse culto e fazia os apelos, e todas as pessoas que aceitaram Jesus naquela época, que aceitavam, eles eram enviados para a congregação mais próxima que tivesse ali para congregar, porque até então não tinha o ministério Carruagem de Fogo. Mas quando chegou a vencer 6 meses, o Senhor nos tirou daquele local, paramos com aquele trabalho que nós ali fazia. E uma dessas 3 irmãs aproximou até o pastor Soares e perguntou para ele se ele poderia fazer uma visita na casa dela. E eu lembro que o pastor Soares virou para essa irmã e disse: olha, nós vamos fazer uma visita na sua casa no dia tal. Depois que esse culto foi encerrado ali, que não teve mais culto naquela casa daquela irmã, no Lagoa, fizemos uma visita na casa dessa irmã, no bairro Lagoinha. E quando nós chegamos na casa dela, no bairro Lagoinha, no ano de 1999, eu lembro que eu bati no portão da casa dela, chamei, ela me atendeu, e ela virou assim e disse: graças a Deus que o senhor atendeu o meu convite. Falei: não, quando nós tratamos, nós temos que cumprir. E ali ela abriu o portão e mandou nós entrar. E eu lembro que quando eu me aproximei na porta, na entrada da casa dela, Deus me deu uma revelação de algo que estava acontecendo, eu não sabia. E eu virei para ela e disse: olha, antes de eu entrar, Deus está me mostrando algo aqui na sua casa. E ela virou para mim e disse: mas o que, pastor? Eu falei: olha, Deus está me mostrando que aqui dentro da sua casa tem uma boneca consagrada e macumbada. E naquela época, Deus me usava muito nos dons nessa área. Deus dava muitas visões. Deus mostrava muita coisa, né? E eu lembro que eu perguntei para ela assim: a senhora tem boneca aí na casa da senhora? Ela disse: a minha filha tem um tanto de boneca. Falei: nem todas são imacumbadas, mas no meio de algumas tem uma que está consagrada. E pelo que eu vejo, não sei, mas Deus está me mostrando que a sua filha sofre uma dor de cabeça que nada para a cabeça dela. É uma dor insuportável. Ela disse: é verdade.
Aí eu lembro que eu entrei com os irmãos, naquela época, dentro da casa dela, e eu falei para ela assim, traz as bonecas, algumas bonecas, que eu falo para a senhora qual que é a boneca que está consagrada. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, essa boneca aí. Ela disse, aí quando eu falei que era a boneca, ela levou um susto e ela jogou a boneca no chão. A cabeça da boneca abriu, tinha uma agulha dentro do crânio da boneca, que é aquela agulha de costurar saco de estopa. Para quem sabe, aquela agulha que eles costuram saco de estopa, de carregar feijão, milho, que saco grande, sabe? Então ela assustou, eu falei, pois é essa mesmo. Naquele momento nós fizemos uma oração para Deus libertar a filha dela, e Deus libertou naquela época. Mas aí ela mandou nós sentar, nós sentamos ali no sofá, e ela virou para mim e disse assim, pastor, eu te convidei aqui para fazer uma visita na minha casa, e também para te falar algo, não sei se vai interessar para o senhor, se o senhor vai querer. Falei, irmã, o quê? Olha, aqui do meu lado tem uma loja, e essa loja é a garagem do meu filho. Meu filho trabalha como taxista durante o dia, e ele sai e só chega depois das 22 horas. Se o senhor não importar, que como o trabalho de libertação acabou lá no Lagoa, o senhor não vai mais fazer o culto, e nós não queria perder o senhor. Se o senhor não importar, eu adoe essa loja num período de 1 ano. Aí não vou cobrar aluguel nem nada para o senhor fazer uns cultos aqui para nós, em nome do Senhor Jesus. Eu falei, mas e o seu filho? Não, o meu filho não vai importar, porque ele chega depois das 22 horas. Eu lembro que eu falei para ela que aceitaria a proposta, e ali nós marcamos um culto na loja, que era a garagem do filho dela, um dia determinado. E ali quando nós marcamos aquele culto, o primeiro culto que nós fizemos na garagem do filho dela, veio quase 30 pessoas. Não tinha assentos para sentar, ou ficava em pé, outro sentava no chão. E ali o primeiro culto que aconteceu na garagem da irmã foi algo maravilhoso, tremendo, algo maravilhoso. E ali começamos a realizar cultos, que a loja daquela irmã não cabia de gente. E Deus foi trabalhando, e essas 3 irmãs, elas que começaram a obra comigo, estavam ali também naquela época, no ano de 1999. Aí eu comecei a ficar preocupado, e falei para essa irmã, como é que nós vamos fazer? Não tem lugar para sentar e tudo. Aí Deus mandou uma pessoa para congregar conosco, e essa pessoa trabalhava numa determinada empresa. E ele falou comigo assim, olha, se o senhor não importar, a minha empresa tem umas cadeiras que, quando é muito usada, eles tiram e não usa mais. Se o senhor não importar, vou trazer umas aqui para o senhor. E eu me lembro que ele me doou naquela época 41 cadeiras de madeira com os pés de ferros. E ali eu fiquei com 41 cadeiras. Aquelas 41 cadeiras eram todas ocupadas de gente. Mas até então não tinha nome da igreja. Era um culto realizado na garagem ali da nossa irmã Maria do Amparo. E Deus operando, quase chegando no período de mais ou menos quase 1 ano que ela tinha falado, eu resolvi colocar o nome, mandar fazer uma placa e colocar na frente da loja, o qual ela tinha nos doado ali naquele momento para fazer cultos naquela loja. Aí criei um nome naquela época, Igreja Pentecostal Fogo no Altar. Bonito nome, né? Mas coloquei esse nome provisório na placa, e aí começou a chamar a atenção, o povo vinha. E nesses cultos que nós realizava ali, meus irmãos, naquela garagem, eu pude ver muitas coisas de Deus acontecer.
né? Muitas curas, libertação, salvação, pessoas vomitando bolas de sangue, câncer, enfermidades que a medicina não curava, e as pessoas eram levadas ali para ser libertas através da oração que nós fazíamos. E ali nós orando, buscando. Aí um dia a dona do imóvel chegou para nós, juntamente com o filho dela, e falou para mim assim: olha, se o senhor não importar, mas a minha mãe estava conversando e nós sentimos de comprar umas cadeiras para doar aqui para a igrejinha. Falei: amém, irmã. E eu me lembro, meus irmãos, que a irmã, dona do imóvel, o filho, doou 50 cadeiras de plástico. Naquela época, a garantia das cadeiras, 4 cadeiras aguentavam um carro em cima. E só para você ter ideia, até hoje nós temos as 50 cadeiras que foi doada para o ministério, né? Que hoje tem o nome, e que até hoje existe essas cadeiras para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem uma data que eu vou te informar agora quantos anos que ela já tem. E aí, meus irmãos, nós cultuando, glorificando a Deus, mesmo assim, Deus operando, Deus derramando muitos milagres, salvação, pessoas aceitando Jesus, traficante, os viciados, muitas pessoas aceitaram Jesus. E do lado desta garagem também tinha um centro de macumba. E naquela época eu lembro que o espírita, né, que era o chefe do terreiro, ficou furioso com a nossa congregação. Era uma igreja simplesinha, mas era uma igreja de oração. Aí sempre a mãe desse moço, que era espírita, chegava para a dona do imóvel, que é a irmã da nossa igreja naquela época, falava assim: nossa, meu filho está muito irritado com esse pastorzinho aí. Aí ela falou assim: mas por que não? A oração desse homem atrapalha demais o meu filho. Meu filho antigamente fazia muitas consultas, recebia muita gente aqui, agora não está nem conseguindo mais. O trabalho dele está parando, cada vez mais está parando. Aí a irmã foi e me contou naquela época, e eu falei assim: pois vai parar tudo. O centro vai acabar, vai fechar tudo, em nome do Senhor Jesus. E nós clamando, era jejum dia e noite, oração, monte, oração, e orando, jejuando, oração. Irmãos, e o tempo foi passando. Os Exu perseguiam a gente, os demônios usavam pessoas bêbados para nos perseguir, usavam pessoas para levar coisa para jogar dentro do salão da igreja, para tentar amedrontar o povo, mas a gente não parou, nós continuou com a obra, foi continuando com a obra, que na verdade começou lá no finalzinho de 98, aí entrou em 99, sabe? E aí nós orando, meus irmãos, o que Deus fez? Aí já tinha cadeira, tinha placa, né, que nós tínhamos mandado fazer e tudo. Aí depois o tempo ali começou a vencer, porque o prazo era só 1 ano. E eu tinha que arrumar o povo, ganhar as almas para Jesus e montar a diretoria da nossa igreja. Aí na época eu lembro que de lá nós vencemos 1 ano dentro daquele salão, mas quando nós saímos de lá, o centro que estava do lado da igreja antes foi fechado. O centro de macumba acabou. Ele parou de funcionar, que o próprio demônio na boca da pessoa confessou que não tinha como ele baixar mais naquele lugar, porque a igrejinha estava atrapalhando, os crentes estavam atrapalhando, os Exu descer ali. E para a glória do Senhor, o centro lá fechou. Antes de nós sair do local ali perto, o centro lá fechou. Amém? E aí, meus irmãos, tiramos a congregação dali, porque já tinha vencido o ano, e partimos para uma região chamada bairro Jardim Europa, conhecido como Europa, próximo a Vilarinho, na rua Cádiz, né? Alugamos um salão na rua Cádiz com a Salamanca, próximo a Vilarinho, ali no bairro Europa, ao rumo do bairro Serra Verde. E ali, meus amados, eu já estava com a equipe dos irmãos, né? As irmãs e os irmãos ali, louvado seja Deus, preparada para registrar a congregação. Fomos procurar contabilidade. Quando nós fomos procurar contabilidade, que eu mandei
da busca no nome da congregação, que era a Igreja Pentecostal Fogo no Altar, já tinha constado a Igreja Pentecostal Fogo no Altar registrada, porque na verdade alguém pegou o nome da nossa congregação e registrou primeiro do que eu. Eu não sabia, porque eu deveria ter guardado o nome da congregação e não deveria ter colocado ao público na placa para todo mundo ver, tinha que guardar, mas eu não tinha experiência. Aí eu coloquei ao público, alguém foi, pegou o nome e registrou a Igreja Pentecostal Fogo no Altar. E eu fiquei, como se diz, né, sem nome da igreja. Mas na hora, o Espírito Santo de Deus deu uma revelação quando eu estava no escritório da contabilidade, né? Aí Deus deu uma revelação, aí eu peguei e falei com a moça assim: ó filha, você pode pesquisar o nome da Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo? Aí ela falou assim: posso, e eu vou te dar mais um outro nome. Você pode pesquisar o nome AB, não posso revelar esse outro nome, né? Porque eu tenho ele guardado. Então pesquisou os dois nomes naquela época, né? Em 99. Aí quando a moça pesquisou os dois nomes, aí constou que eu podia registrar o nome. Qualquer um dos dois nomes estava disponível, porque não existia a Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo no Brasil registrada. Então, o nome estava liberado para nós. E pra você ter ideia que hoje existe várias congregações com o nome da nossa igreja, Igreja Pentecostal Carruagem de Fogo, em algumas cidades por aí, né? Mas todas essas igrejas são igrejas que foi fundada com nome igual, quase igual ao nosso, porém depois que a nossa foi registrada. Porque se você pesquisar, a nossa igreja, ela é registrada primeiro, é a igreja mais velha, a Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo, mais velha no Brasil, que tem esse nome. Tem umas por aí, mas elas é tudo nova. São de igrejas que abriu depois de 2005, 2006, por aí, sabe? Então, meus irmãos, nós demos entrada ali nos documentos e registramos a Carruagem de Fogo ali em cartório em 99, e oficializada a nossa congregação, foi oficializada, registrada no dia 11/4/2000. 11/4/2000, Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo. E aí nasceu a Igreja Carruagem de Fogo em uma garagem, né? É para muitos ver que às vezes tem pessoas que acham que nossa congregação nasceu de uma outra igreja, a igreja A ou a igreja B. Não, a Carruagem de Fogo nasceu diretamente do céu, veio da palavra de Deus, amém? Da palavra, porque na verdade a igreja que eu me converti, amém? Não foi a que às vezes muitos pensam, Assembleia, Deus e Amor, não. Não foi essas congregações aonde eu nasci. A congregação que eu me converti, que Jesus me aceitou, é outro nome, na região do Vale do Jequitinhonha, que é minha terra natal, né? Então, meus queridos, a Carruagem de Fogo nasceu na garagem da casa da irmã Maria do Amparo, no bairro Lagoinha, região de BH com Ribeirão das Neves, para a glória do Senhor. Hoje a Carruagem de Fogo, né, contei só um pedacinho do testemunho da igreja, né? Hoje a Carruagem de Fogo, agora esse ano, vai fazer 20 anos no Brasil. No dia 11/4/2020, ela vai completar 20 anos no Brasil para a glória do Senhor Jesus Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo, já quase 20 anos de portas abertas no Brasil, porta que nunca fechou e jamais vai fechar, para a glória de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Então tá aí, meu querido irmão, minha querida irmã,
um pouquinho da história da Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo, que foi aberta no Brasil no ano de 99 e oficializada no dia 11 de 4 de 2000. Ela tem 20 anos, vai entrar agora dia 11 de abril. Esse ano, o ministério faz 20 anos que Deus colocou em nossas mãos para poder conduzir esse povo abençoado, amém? Hoje a nossa sede está no bairro Nova York, na rua 78.214, amém? Aqui na cidade Vespasiano. E nós temos uma filial que é a segunda igreja que foi aberta na época na cidade Ribeirão das Neves, que vai completar 15 anos de portas abertas, na cidade Ribeirão das Neves, né? E temos as outras duas, que é o bairro Sélvia e no bairro Nova Pampulha, também em Vespasiano. Igreja Evangélica Pentecostal Carruagem de Fogo, Ministério Fogo no Altar, uma igreja que Deus preparou e abriu essas portas para abençoar tantas e tantas pessoas. Esse ministério hoje, nós temos pastores que são fundadores de outras igrejas por aí, que nasceu dentro da nossa congregação. Filhos na fé da Carruagem de Fogo. Hoje são pastores de outras igrejas, mas nasceu na Carruagem de Fogo. Pela misericórdia do Senhor, a gente batizou, ganhamos para Jesus, que hoje estão por esse mundo pregando a palavra, mas são filhos na fé, nasceu na Carruagem de Fogo, né? E são bênção por este mundo aí. A gente fica muito feliz de saber que temos pessoas aí que são filhos na fé da gente, né? Eita glória! Hoje eu tenho um casal, o presbítero Giovanni, a esposa dele, irmã Cíntia. Também ganhamos para Jesus lá em Curitiba. Como eu não tenho ministério lá, mandei que eles congregassem numa igreja próxima, Assembleia ao Deus e Amor. E hoje eles são presbíteros da Assembleia de Deus, filhos na fé também. Eu fico muito feliz em saber que a gente tem aí as sementes plantadas por todos os cantos, pessoas que converteu adiante da palavra e está produzindo frutos para a honra e glória do Senhor. É o que minha mãe na fé falou quando ela me ganhou para Jesus no ano de 88. Olha, meu filho na fé que eu ganhei para Jesus, ele vai crescer, é uma semente que eu joguei na terra e ela vai produzir frutos. E saudade da minha mãe na fé. Então o que ela falou está se cumprindo. Só Deus sabe quantas maravilhas, quantas coisas boas que eu já vi acontecer e eu tenho visto acontecer ainda, porque a obra não parou, ela continua para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então tá aí um pouquinho da história da igreja Pentecostal Carruagem de Fogo no estado de Minas Gerais. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida e na próxima vez eu estarei contando mais outras partes do testemunho da Igreja Pentecostal Carruagem de Fogo. Tem muita história, tem histórias daquela, né? E olha que nós já ganhamos até apelido na época, né? Quando o ministério nasceu, teve pessoas crentes, meu irmão, não é do mundo não, pessoas crentes, e essa igrejinha não vai para frente não, é fundo de quintal, quantas vezes? Mas enquanto eles falavam que era fundo de quintal, você podia contar aí aquela multidão de gente que ia para os cultos, participar dos trabalhos de libertação. Você perdia a conta de nomes, de numerações de pessoa. Aí eles ficavam assim olhando, falavam, mas o que esse homem tem? Eu não tenho nada, eu tenho a unção de Deus, eu sou como Pedro e João. Nós temos a unção do Senhor e é Deus que nos usa para abençoar as pessoas. Hoje, quem chamou nossa igrejinha de fundo de quintal já precisou de nós para nós orar por ele, né? Então é assim que a gente faz. Mal não se paga com mal, a gente paga o mal usando o bem. Em nome de Jesus, é assim que Deus trabalha. Amém, queridos? Oh, glória! Deus te abençoe. Oração de agradecimento. Pai, muito obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Tu és um grande Deus, Pai. Te agradeço, Pai, pela obra, pelo ministério Carruagem de Fogo que o Senhor abriu nesse Brasil, meu Pai. Quantas vidas têm se convertido adiante da Tua palavra nesse ministério. Continue abençoando, salvando e libertando, ó Pai, fazendo a obra, Pai, porque a porta continua aberta, Senhor. A porta continua aberta, Senhor. Abençoa os pastores, os obreiros, as missionárias, cooperadores, cooperadoras, diaconisas, diáconos, presbíteros. Toma todos nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. E eu creio, nós cremos na grande vitória, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoe a todos.
em nome de Jesus. Oh, glória! Hoje ainda aberto está, é a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos em salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar. Aleluia! Deus é fiel. Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, é a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Oh, glória! Deus é bom e maravilhoso. Toda honra e toda glória para Ele.